Puxando agora uma outra vertente dentro das empresas que a gente entende como muito importante, e eu acho que tem muito a ver, né, com o que a gente vê das organizações, enfim, das startups, que é justamente o olhar para o processo. Né? A startup tem uma forma de negócio que é diferente de um negócio tradicional, justamente por conseguir fazer com que esse processo seja mais rápido, né, de validação, de trocar, enfim, isso aqui não deu certo, a gente já está mudando o sistema, enfim, alguma coisa assim. E como que vocês ajudam a alimentar, né, para que isso aconteça, né? A gente conhece algumas metodologias, enfim, tem sprint, tem várias outras, mas como que isso acontece no dia a dia? Eu conheço ainda pouco, né, do universo de startup, estou começando a me inteirar um pouco mais agora, mas eu fico muito curiosa com isso, porque a gente tendo uma empresa pequena, para a gente mudar qualquer parte do processo, a gente fica, às vezes, cara, não, vamos começar a semana que vem, que daí a gente começa a semana implementando isso. É difícil mudar. E a startup, a gente tá falando de mudança, às vezes, de plano de negócios. O cara muda mesmo, pivota e vambora. Como que faz isso? Como que é isso? Primeiro, assim, desromantizar um pouco isso, né? Até ontem eu comentava com né, tem coisas assim que ficam no imaginário nosso, né? Do tipo assim, é tudo muito rápido, muda do dia para a noite. Peraí, né? Tem algumas coisas que precisam ser vistas assim com mais cautela. Pivotar realmente é algo que uma startup vive, né? Vai chegar um momento que ela vê a necessidade de pivotar. Agora, a questão é assim, quando fazer isso, né? Porque existe uma linha tênue entre ser teimoso, né? E ser persistente. Né? Então, assim, eu estou no mercado, eu estou querendo validar um PMF, um Product Market Fit da solução que eu tenho. Né? Quanto tempo eu preciso disso? Quanto tempo leva para eu chegar e dizer assim, cara, não faz sentido, vamos pivotar, vamos ajustar, vamos mudar o mercado. Né? Só que, assim, como o mercado é dinâmico e ao mesmo tempo que você está propondo essa solução, diversos outros players também estão, né? Você precisa ter essa decisão rápida. Né? Então, quando você está ali validando, usando metodologias ágeis, sprints, entregas semanais, quinzenais, né? E você chegou no momento em que você percebe que é preciso ajustar, você tem que tomar a decisão. Você não pode ficar em cima do muro. E aí que vem, eu diria assim, a agilidade da tomada de decisão, né? De você pivotar. E assim, a essência da startup, veja, ela está tentando atender uma demanda, né, num conceito de nova economia que às vezes você nem mesmo sabe direito se essa demanda existe ou de que maneira ela existe, né? Quantos negócios que a gente vê nascer B2C e vão para B2B, né? Veja, vou dar um exemplo da Embix, né? A Embix nasceu, ela fez 1 ano agora, né? Ela nasceu a princípio como um VC tradicional, né, em que o objetivo era meio B2C, né, eu capto recursos de investidores, pessoas físicas, né, e invisto, seleciono, faço hunting de startups, monto carteira, enfim, crio veículo de investimento. Né. Com o passar do tempo, o que aconteceu? E aí também você está antenado ao mercado, né? E aí você vê um mercado em que as companhias, as corporações começaram a avançar nos processos de inovação aberta e criar os seus veículos de investimento. Né? E aí, no meio do caminho, a gente falou, opa, peraí, né? Nosso negócio parece fazer mais sentido para um B2B, né? Vamos nos aproximar das corporações, né? Vamos fomentar a criação de veículos de co-investimento com essas corporações, né? É o caso, por exemplo, de um cliente nosso, que você está aqui, que é o MM, né? Que vai lançar agora, tá para lançar, junto com a gente, o MM Ventures, né? Que é o veículo de investimento do grupo MM, né? Então, repare, né, a gente nasceu com um posicionamento, né, e no meio do caminho a gente mudou. Né? E a decisão
tem que ser rápida, né? Você não pode, né? Mas sempre é aquela linha, né, da teimosia e da persistência que é aí o grande desafio do empreendedor, né? Aí você trouxe um exemplo também que eu acho bacana a gente conversar aqui, do quanto os negócios tradicionais estão buscando pela inovação e estão olhando a inovação como negócio. Então, você citou o exemplo da MM, a gente, né, sabe que hoje as cooperativas, por exemplo, estão começando a ter esse olhar, então nós já temos movimentação em algumas cooperativas, não só de crédito, cooperativas como a Cocamar, por exemplo, que tem um setor de inovação interno. Então, como que está essa questão do mercado, né? Nós temos, né, grandes players do mercado tradicional, né? No caso aqui a gente está falando de um varejo ou até mesmo do agronegócio. Sim. Olhando para a inovação e que antes, por muitas das vezes, era uma inovação pensando em soluções para dentro, né? Então, queremos soluções para o agronegócio. E aos poucos já está começando a ver que não, né? Que pode ser uma inovação muito mais aberta, de fato, né? Como que está essa movimentação do mercado, né? Aproveitando já que temos um especialista no assunto, como que está essa movimentação do mercado? Ela aqueceu, né, bastante nos últimos anos, né? Assim, quando a gente fala em inovação, até um tempo atrás, falava-se muito em P&D, né? Pesquisa e desenvolvimento na indústria, enfim, né? Porque inovação é um termo antigo, né? Todo mundo precisa inovar, né? Criar produtos diferentes, soluções, mudar, etc. E as empresas faziam isso, né? Só que internamente, né? E faziam internamente porque a velocidade da mudança não era exponencial, né? Você tinha um crescimento linear, era previsível, né? Então você não precisava, a variável tempo, ela não era tão sensível, né? Hoje, não, né? Hoje, por exemplo, por que uma empresa muitas vezes compra uma empresa menor, né? Porque ela não consegue fazer o que a empresa menor faz? Não, ela conseguiria, mas e o tempo disso, né? Ela é um transatlântico, né? E ela precisa se posicionar num determinado mercado, né? Eu cito o caso, por exemplo, eu sou fã e cliente de uma marca chamada Dr. Jones, né? Que tem uma lâmina de barbear que é assim, uma alternativa à Gillette que a gente está acostumado, né? E os caras, 10 anos, mais ou menos, de projeção, tiveram, assim, uma coreografia de fundraising, de captação de recursos e tal, e recentemente, no início do ano, foram comprados pelo Boticário, né? Então, assim, o Boticário olhou e falou, pô, quanto tempo? E outra, o posicionamento, né? Esses caras se posicionaram, eles têm um público específico, eles conversam, né, com um público que eu, Boticário, não converso, né? E o tempo entra na jogada. Então, assim, as empresas passaram a perceber que elas precisam fazer isso, né? E aí você citou uma coisa importante, né? Porque, assim, quando o Boticário compra do Dr. Jones, ele quer trazer 100% isso, Boticário, e é dele, né? Agora, se eu falo num veículo de investimento, por exemplo, a MM Ventures, né? Vamos supor que ela resolve investir numa logtech, né, de distribuição. Esse investimento que ela vai fazer é numa startup que vai possivelmente, claro, tem sinergia com o MM, vai atender o MM, mas não só o MM, né? E aí entra uma situação, porra, ele vai atender daqui a pouco o meu concorrente? É isso, né? Então, assim, esse mindset, essa maneira de pensar, né, é algo que ainda começa a crescer, né, sobretudo em empresas de um médio escalão, né? Hoje a gente tem aí, segundo pesquisa, cerca de 200 empresas fazendo o Corporate Venture Capital, né? Mas eu e a Inbix, né, acredita muito na democratização desse processo, mais companhias de um escalão, né? Não só empresas listadas, outras empresas vão ao mercado, ora querendo fazer esse investimento minoritário, ora querendo fazer M&A, comprar mesmo, né? Então, respondendo a tua pergunta, a velocidade da mudança, né? Eu preciso olhar para fora,
Se eu achar que tudo se resolve de dentro, não vai rolar.